Primeiro, a sabedoria guarda nosso caminho. Provérbios capítulo 2. O versículo-chave do capítulo 2 é o versículo 8. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. A repetição das palavras filho meu, Provérbios 2:1, 3:1, Provérbios 3:11, 3:21, Provérbios 4:10, 4:20. Ver também Provérbios 4:1, filhos. Lembra que o livro de Provérbios registra os conselhos sábios de um pai amoroso para a família. Como disse o estadista inglês Lord Chesterfield, nunca ofereço conselhos em questões de matrimônio e de religião, pois não quero ser culpado pelos suplícios de ninguém, nem nesta vida, nem na próxima. Porém, era um dever dos pais israelitas ensinar a sabedoria a seus filhos, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Se os filhos eram espertos, davam ouvidos e obedeciam. A vida é perigosa, e é sábio ouvir o conselho de pessoas tementes a Deus que já trilharam esse caminho. Este capítulo descreve 3 formas de caminhar. Caminhar com Deus, versículo 1 ao versículo 9. Os capítulos 2 a 4 começam sempre com uma admoestação para ouvir as pessoas de Deus e obedecer a elas. Provérbios 3, do 1 ao 12, Provérbios 4, do 1 ao 9. Pois essa é a única maneira de andar com Deus e de viver de modo inteligente. As 8 injunções deste parágrafo revelam nossa responsabilidade para com a palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus e escondê-la, guardá-la em nossa mente e coração. Fazer atentos os ouvidos, inclinar o coração ao entendimento. Clamar por inteligência, alçar a voz por entendimento, buscar a sabedoria e procurá-la. Se desejamos ter sabedoria, devemos ouvir com toda atenção aquilo que Deus tem a dizer. Mateus capítulo 13, versículo 9. Obedecer humildemente a suas palavras, João 7:17. Pedir a Deus com sinceridade, Tiago capítulo 1, versículo 5. E buscá-lo com diligência, Isaías capítulo 55, versículo 6 e versículo 7. Como um garimpeiro procura o ouro e a prata. Obter sabedoria espiritual não é um hobby a se praticar uma vez por semana. Antes, é uma disciplina diária para o resto da vida. Porém, em nossos tempos de fornos de micro-ondas, fast foods, resumos e versões simplificadas de livros, muita gente não tem o hábito de investir tempo e energia diariamente numa investigação mais profunda das Escrituras e no aprendizado da sabedoria do Senhor. Graças à televisão, o período de atenção é curto. Graças ao entretenimento religioso chamado adoração, o apetite espiritual é fraco. E o conhecimento espiritual não é agradável à sua alma. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Não é de se admirar que um número cada vez menor de pessoas está dedicando tempo à busca pela santidade. E cada vez mais pessoas tornam-se vítimas dos inimigos que as espreitam ao longo do caminho. Se fizermos nossa parte, Deus cumprirá suas promessas e nos protegerá dos adversários, versículo 7, versículo 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Guarda no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. As pessoas estão dispostas a se dedicar diligentemente ao seu trabalho, pois sabem que no fim do mês receberão o respectivo salário. Mas e quanto à dedicação à palavra de Deus a fim de obter riquezas espirituais mais valiosas que ouro, prata e pedras preciosas, riquezas que durarão para sempre? Provérbios 2:4, Provérbios 3, versículo 13 ao versículo 15, Provérbios 8, versículo 10 ao 21, Provérbios 16:16. Há um preço a pagar para obter a sabedoria espiritual. Mas o preço que se paga pela falta de sabedoria é ainda mais alto. Devemos andar com Deus pelo estudo de sua palavra. Caminhar com os perversos, versículo 10 ao versículo 19. Encontramos aqui o homem que diz coisas perversas e a mulher adúltera.
Duas pessoas perigosas, pois desejam levar os filhos de Deus para longe do caminho da vida. Pode-se identificar o homem mau por suas palavras perversas. Versículo 12, 14, Provérbios 6, 14, Provérbios 8, 13, Provérbios 10, 31 e 32, Provérbios 16, 28 e versículo 30. Ele anda nos caminhos escuros da desobediência e gosta de praticar o mal. Pertence ao grupo sobre o qual Salomão adverte, Provérbios capítulo 1, versículo 10 ao 19. A pessoa que trilha o caminho da sabedoria percebe imediatamente a dissimulação desse homem e o evita. A mulher adúltera é a esposa leviana, descrita de modo tão vívido em Provérbios 7, do versículo 1 ao 27. Se o homem mau usa palavras perversas, a adúltera usa as palavras lisonjeiras. Alguém disse que a adulação não é comunicação, e sim manipulação. É quando as pessoas dizem a nosso respeito coisas que nos agradam e que gostaríamos que fossem verdade. A mulher adúltera sabe como usar a adulação como eficácia. Ela sabe como elogiar com eficácia. Não tem respeito algum por Deus, pois transgride a sua lei, Êxodo 20, 14. Não tem respeito algum pelo marido dela, pois quebra as promessas que lhe fez quando se casou com ele. Não tem mais a orientação e amizade do Senhor e nem do marido, pois optou pelo caminho do pecado. Qualquer um que dá ouvidos às suas palavras e segue seus passos está caminhando para o cemitério. Caminhar com justos, versículo 20 ao versículo 22. Observe o argumento que Salomão apresenta neste capítulo, que começa com se, no versículo 1, e continua com então, no versículo 9, e assim no versículo 20. Se recebermos as palavras de Deus e lhes obedecermos, então teremos sabedoria para tomar decisões sensatas e, assim, Deus cumprirá suas promessas e nos protegerá do homem perverso e da mulher adúltera. Quando obedecemos a Deus, temos o privilégio de andar pelo caminho dos homens de bem, versículo 20. Se seguirmos a palavra de Deus, jamais nos faltarão amigos do tipo certo. Os perversos podem parecer bem-sucedidos, mas o fim deles é a destruição, Salmo 37. Os justos serão plantados no lugar da bênção de Deus, Salmo 1, versículo 3. Mas os ímpios serão arrancados da terra. O caminho mais seguro e realizador é o caminho da sabedoria, o caminho da vida.